Olá, meus amigos donos de loja de supermercado no Brasil. Eu resolvi fazer esse vídeo sobre estrutura mercadológica, apresentando um processo tão importante dentro da loja que hoje é muito relegado, às vezes nem as lojas não têm e precisam, porque ele influencia em todas as decisões gerenciais da empresa. Um supermercado precisa da estrutura mercadológica. E aqui eu vou tentar dissecar de forma simples, com a linguagem fácil, para o lojista entender e tentar aprimorar esse trabalho dentro da loja. O que é estrutura mercadológica? A estrutura mercadológica é a divisão dos departamentos dentro da loja até chegar ao nível de categoria. Então, quando você divide a estrutura, que a gente também é conhecido como árvore mercadológica, você tem uma divisão, você consegue estruturar. É como se a gente tivesse um novelo de linha todo embaralhado. E quando a gente constrói a árvore mercadológica, a gente começa a tirar os fios de cada cor e a gente começa a desestruturar isso, fazer uma estruturação desse processo. Quais os objetivos da estrutura mercadológica? A análise comercial, A análise comercial, que nós vamos trabalhar a inteligência comercial dentro da loja, A gente tem que lembrar que na época dos nossos pais existiam bodegas, e hoje nós temos hipermercados. E no meio estão as lojas de vizinhança ou supermercados convencionais. Então, na época das bodegas, nós teríamos o quê? Teríamos uma margarina, uma farinha e um açúcar. Hoje nós temos milhares de produtos e todos os dias o mercado, a indústria, joga dentro dos supermercados milhares de produtos. Então, a gente precisa estruturar isso. Ainda temos as margens, o sortimento e a análise gerencial. Dentro da análise comercial, vemos as margens, que a loja tendo uma estrutura, ela consegue trabalhar de forma assertiva esse processo. Dentro do sortimento, a importância da implementação de produtos e de uma decisão de você retirar produtos do sortimento. E no gerencial nós temos o que? A análise da curva ABC, as margens, o sortimento, as vendas, a ruptura e as perdas. Se você tem essa estrutura, você vai conseguir. Eu deixei de fora o contexto de gerenciamento de categorias, porque é uma coisa mais complexa, embora o gerenciamento de categoria precise da estrutura mercadológica. Não existe como fazer gerenciamento de categoria se você não tem uma boa estrutura. Souza, vale a pena ter uma estrutura mercadológica? Claro que sim. Ela vai ajudar a gerenciar a loja de forma assertiva, vai trazer ganhos que são invisíveis hoje, e a loja com uma boa estrutura, os ganhos são imensuráveis. Vamos lá. Vale a pena importar do RP de outras lojas? No mínimo você poderia ter essa importação, só que tem um detalhe: quando você traz uma estrutura de outra empresa, a loja vai trazer naquele modelo que a loja estava operando. Então é bom, o excelente é você construir uma boa estrutura a partir dos seus dados, A equipe, como construir? A equipe mais um consultor faz a construção e busca essa solução, Onde preciso ter uma segmentação melhor e precificação, por quê? Para compras e estoques, Quer dizer, eu vou ter uma boa precificação, compras e estoque. Quais os meus ganhos? Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho venda de Coca-Cola de 2,5 e de 1,5. Olha, uma Coca de 2,5, ela tem um valor agregado maior. Então eu vou ter um ganho para o meu orçamento de vendas muito maior. Às vezes a importância dessa Coca-Cola de 2,5 litros é muito maior até do que uma de 2 litros. Nas compras, melhora do sortimento através da análise da curva ABC. O sortimento, eu tenho um sortimento faixa de preços, quantidade de itens, fator de importância, E nas perdas eu tenho os indicadores de perda da loja. Souza, como eu faço essa divisão da estrutura mercadológica? Olha,
eu tenho dentro do supermercado alimentos, não alimentos e os perecíveis. Então aqui eu já tenho o grande grupo de setores da loja. Aí eu venho para minhas análises gerenciais, que são as comerciais, sortimento, ganhos pelo espaço, né? Por quê? Você vê que aqui nós temos, ó, perecível, cada um ocupa um espaço dentro da loja. E esse espaço, ele tem uma importância de rentabilidade e de valor. Tributárias, por quê? Se uma consultoria vai fazer um trabalho e a estrutura é bem feita, isso vai ter um ganho imensurável para a loja na análise tributária da contabilidade do consultor tributário. Dos resultados, eu posso criar avaliação de desempenho dentro da loja, porque à medida que eu tenho minha loja dividida em perecíveis, não alimentos e alimentos, que eu descer aqui a estrutura, que eu abrir a estrutura, eu vou ter esses ganhos de produtividade. Ó, então eu tenho na avaliação de desempenho setores, pessoas e produtividade. Como iniciar esse processo de estruturação? Vamos lá, eu vou dar o exemplo do cadastro da categoria e o cadastro de produto. Então eu tenho aqui, ó, o cadastro de produto, eu preciso dessa padronização. Aqui no meu exemplo eu estou dando o exemplo da estrutura do amaciante de roupas. Eu tenho departamento, não alimentos, seção produtos de limpeza, grupo cuidado com roupas ou tratamento de roupa. A nomenclatura vai ser você que vai definir. Subgrupo amaciantes, categoria amaciante de 500 ml. Então eu tenho aqui a observação, porque esse trabalho aqui já visa um gerenciamento de categorias. Porque nós temos de decisão do cliente, ó, uma pós-lavagem e um concentrado e diluído, os amaciantes concentrado e diluído. Porque hoje nós temos muitas academias, então nós temos uma vida moderna e as pessoas consomem produtos de esporte, né? Então eu preciso ter um amaciante que atenda esse público-alvo. Como fazer a descrição correta de produtos na loja? Você precisa criar um padrão. Ou você cria, melhora ou refaz tudo que você tem feito na loja. Contrata um profissional ou a própria equipe da loja. Isso demora um tempo, né? Porque um cadastro de 10, 15 mil produtos dá muito trabalho de fazer. Eu tenho aqui, ó um exemplo que eu vou dar. Produto amaciante de roupas, marca Downy, detalhes concentrado, conteúdo 500 ml. Esse é um padrão que deve estar uma organização de produtos dentro da loja. Complementando, depois que você fez o cadastro correto de produtos e a estrutura mercadológica, aí você pode tomar decisões, que é uma análise mais complexa, mas as lojas podem fazer isso de forma simples. Você tem a nomenclatura e a estrutura correta. Você terá ganhos extraordinários. Olha aqui esse exemplo. Você tem nos desodorantes aerosol, creme, spray e roll-on. Você tem um número de marcas e o número de SKU. Vou dar um exemplo apenas do aerosol. Você tem desodorantes aerosóis feminino e masculino. Então, dentro da estrutura, precisa estar dessa forma. Esse desodorante e creme, eles estão em queda, são categorias mais antigas, que hoje ainda vendem, mas que você precisa ter esse conhecimento dessa categoria. O desodorante spray, eles são para públicos específicos dentro da loja. Numa loja gourmet, talvez esse não tenha tanta importância, mas uma loja do interior do Nordeste, são categorias que ainda tem uma boa venda, então você precisa ter. Se você tem uma boa estrutura, você tem esse conhecimento e vai tomar a decisão aqui. Exemplo clássico. Vamos lá. Eu tenho o açúcar cristal, que está dentro da mercearia básica. Eu tenho um açúcar zero, que está dentro dos produtos diet. Eu tenho um açúcar mascavo a granel ou fracionado,
que está lá no departamento, hoje é uma tendência em lojas menores ter o departamento de produtos saudáveis separado, a granel, bastante lojas estão com esse processo fazendo dentro das lojas. Então eu tenho o mesmo produto em lugares diferentes na loja, então dentro da estrutura eu preciso ter dessa forma, porque eu não posso ter o açúcar cristal interferindo no resultado dos produtos a granel e nem o contrário. Então, se eles estão separados dentro da estrutura mercadológica, a informação vem para você fazer uma análise correta disso. Porque eles vão estar em 3 lugares distintos, né? Olha, o açúcar, ele é uma commodity. Ele tem elasticidade de preço. Se eu baixar o preço do açúcar cristal, ele vai explodir em vendas. Eu tenho nos preços uma influência da safra, o açúcar cristal. Eu tenho impacto de margem, porque quando eu baixo o açúcar, eu estou interferindo por ele vender muito seu produto de grande volume, ele está interferindo na margem da loja. E eu tenho um impacto na presença de clientes dentro da loja. À medida que eu baixo um açúcar cristal, eu vou aumentar o meu número de clientes dentro da loja. O açúcar zero, ele pode ser, se a minha seção não for uma seção muito importante dentro da loja, ele é apenas um item básico. E o terceiro item aqui, o açúcar mascavo, fracionado, ele pode ser apenas um item de conveniência. Então você, se a gente olhar, a estrutura ela é bem feita, ela aplica tudo isso aqui. São detalhes importantes na análise gerencial. Então, qual dessas 3 marcas vende mais? Peguei o exemplo dos fios de papel 102 e 103. Ó. Eu tenho da marca São Brás, Santa Clara e Melita. 2 marcas nacionais e uma regional. Olha, eu segmentando dentro da estrutura, filtros de papel 102 e 103, eu sei qual vende mais e qual me deixa mais retorno. Então eu posso tomar uma decisão. Por quê? Eu tenho valor, volume e margem. Eu tenho esse produto na seção de bazar, no grupo descartáveis da casa, no subgrupo descartáveis diário, né? E a categoria filtro de papel 102 e 103. Então, dentro das minhas estruturas, eles precisam estar dessa forma. Souza, quais os ganhos de uma boa estrutura? Olha, eu tenho uma melhoria no meu sortimento, eu tenho meus ganhos de margens, menores perdas, né? E análise gerencial mais apurada. Uma boa árvore, pronto, ela atende a loja e a importância das categorias. E como fazer? Ó, uma loja de vizinhança versus uma loja de rede. Ó, dentro de uma categoria, um produto, o açúcar, dentro de uma categoria de uma loja de vizinhança, os cereais, ele está dentro dos grupos de cereais, ele tem uma importância muito maior do que numa loja de rede, onde esse produto ele vai estar dentro da mesma categoria básica, dentro do sortimento, mas ele tem uma importância menor. Porque dentro da loja pequena, ele é uma categoria destino, e dentro da loja grande, ele pode ser uma categoria conveniência, não ter tanta importância. Essas são as dicas para uma boa estrutura. Seguindo essas regras, quais os ganhos eu vou ter? Em venda, você sabe onde tomar uma decisão, porque à medida que você tem uma boa estrutura e as categorias estão bem organizadas, você vai tomar decisões baseadas em cada categoria, em vez de você olhar a venda da loja como um todo. Muitas vezes um produto tem uma importância e ele não está dentro de uma estrutura e você não vai conseguir enxergar. Dentro das margens, você vai ter uma decisão mais correta, porque são milhares de itens, é inviável uma análise de qualquer dono de loja, gerente, mesmo um analista de uma loja, ele não tem condições, se ele recebe relatório com mais de 30, 40, 50 páginas. Se ele tem uma boa estrutura, esse ganho vai ser muito grande. Nas perdas, olha, se eu tenho uma boa estrutura, eu vou ter inventários menores com muito mais qualidade. Dentro da produtividade da loja,
Porque a estrutura, ela não só tem um ganho comercial, ela tem ganhos operacionais. Vamos lá, produtividade. Eu vou construir bons planogramas, eu vou ter uma boa exposição, vou ter categorias organizadas. Isso tudo vai facilitar a vida do gerente, dos funcionários, dos colaboradores que estão dentro do piso da loja. Os ganhos são imensuráveis. Souza, o que uma boa estrutura traz de resultado para a loja? Se eu tenho uma boa estrutura mercadológica, ela vai refletir no DRE, na última linha. Por quê? Eu vou ter menos estoque, eu vou ter menos perdas, eu vou ter mais lucro, eu vou ter mais venda. Veja que se eu tenho um ganho hoje numa loja de 5% e eu mudo para o patamar de 7,5%, eu cresci 50%. Por quê? Porque todos esses fatores aqui, eles desagam no DRE. À medida que eu tenho uma boa estrutura, todo esse resultado ele passa a ser visível. Coisas que você não vê hoje na loja, que vão se apresentar, porque você tem relatórios mais simples, mais organizados. Então, a boa estrutura é simplesmente uma busca do resultado, só isso. Todas essas dicas que eu trouxe sobre estrutura mercadológica, o único objetivo é ter melhores resultados na última linha do DRE da loja. Então, eu quero agradecer e até a próxima.